Hoje o Entre Nós vai falar para vocês quanto ao acidente de trabalho nas empresas. Você que é trabalhador, que está aí com a sua carteira assinada, porém aconteceu um acidente com você no seu trabalho. E aí? O que a lei te beneficia e o que a lei cobra de você? Quais são os parâmetros da lei? Para falar um pouquinho sobre isso, o Entre Nós continua aqui com o nosso especializado no assunto, Dr. Fabrício Coelho. Doutor Fabrício, como vai? Tudo bem? Tudo jóia? Tudo bem, Margarete? Tudo ótimo. Doutor, lembra aí para os nossos telespectadores da sua graduação, para eles poderem melhor se orientar quanto às suas dicas. Sim, atualmente eu faço parte da comissão da seccional da OAB do Estado de Goiás em Direito do Trabalho, sou pós-graduando na área de Direito do Trabalho e Previdenciário e faço parte também da comissão de Direito do Trabalho Anápolis. E advogado atuante também na área, né? Principalmente. Quanto à dica do momento, o que o senhor gostaria de estar orientando o nosso público? Olha, é o seguinte, principalmente na seara de direito do trabalho, há grandes pleitos, grandes demandas, grandes ações em relação ao acidente de trabalho. Principalmente acidente típico e o agravamento de doença no local do trabalho. Ah, doutor, então aquelas pessoas que estão, por exemplo, trabalhando rotineiramente. É isso, rotineiramente. E cortou-se, suponhamos uma pessoa que está no açougue, cortou o dedo, né? Cortou parte ali do tecido, né, humano dele. Aí a empresa já tem que entrar com as obrigações dele no INSS. Como é que é isso daí? Explica para o nosso público. Não, sim. É bem simples. A esfera a se tratar disso, onde ela tem que pleitear a ação, entrar com a ação, é na Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho ela é responsável a isso. O que acontece? O indivíduo, o operador ou o empregado, né, que assim chamamos, que são regidos pela CLT, que é a Consolidação de Leis Trabalhistas, cortou a mão numa máquina de cortar carne. Essa máquina ela tem que estar provida com um dispositivo de segurança normatizado através de laudos de laboratórios de testes e análises e também inserido o certificado de aprovação ao Ministério do Trabalho e Emprego. Mas isso é muito complicado, o que é isso? Toda empresa tem que ter isso? Toda empresa tem que ter isso, porque é o seguinte, isso é um padrão, uma normatização de segurança regido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aonde vai facilitar, configurar e dar mais segurança ao ambiente de trabalho, regido pelo empregado. Pois é, mas isso aí é a máquina que tem que ter juntamente com, suponhamos, o açougue, a empresa, o empreendimento ali. Suponhamos, eu comprei vou fazer, né, uma empresa, vou abrir uma empresa e vou adquirir alguns equipamentos. Aí, aquele equipamento tem que vir com manual, com guia, tudo. Eu tenho que guardar tudo aquilo ali, porque se o meu funcionário ferir, se machucar, como é que é isso daí, doutor? Olha, é bem simples. Assim, no próprio rótulo do equipamento de segurança, que chama Equipamento de Proteção Individual, chama EPI. EPI. Exatamente. Lá vai ter o certificado de aprovação, que é o CA, esse certificado de aprovação ele é emitido juntamente ao Ministério do Trabalho e Emprego e vai ter também a durabilidade e a garantia do produto. Então, quer dizer, o empregador, que é o dono da empresa, vai comprar aquele produto e ele vai vir já com a garantia e tem que ter o certificado de aprovação. Ah, entendi. Não, foi feita uma salada aqui, peraí. Vamos separar as coisas. O funcionário ele tem que estar usando o IPI para poder usar a máquina de corte. Se caso a máquina de corte estrangular, quebrar, ou o EPI que o funcionário estiver usando não protegê-lo, aí que eu vou entrar no Ministério do Trabalho contra aquela máquina ou contra aquele aparelho. É isso que o senhor está falando. Porque eu tinha entendido errado. Não, mas tudo bem. Assim, o EPI ele tem que estar regularizado, normatizado, certo? E tem que estar com o prazo de validade correto, junto ao Ministério do Trabalho e Emprego e ter o certificado de aprovação, certo? O prazo de validade dele, em laboratórios que não é docímetro, que vai lá e emite o laudo para ter o EPI, é 5 anos. Não entendi.
E mais de 5 anos pode haver um aumento de a mais do que 5 anos. Mas tem que estar aprovado pelo Cimetro, que ele é responsável pelos EPIs e pelo laboratório de análises técnicas resultado. E o resultado, exatamente. Assim, o empregador, ele assume o risco do negócio. Então, a partir do momento que ele tem um empreendimento, ele já está apto a surgir qualquer tipo de transtornos, dentre os quais um acidente tipo de trabalho com o seu empregado. Então, ele assume o poder diretivo da empresa. O que é esse poder diretivo? Ele é responsável não só em manter os EPIs regularmente providos com laudos técnicos e com garantias reais dentro do certificado de aprovação, como também ele tem que fiscalizar se o empregado está exercendo de maneira idônea e correta o equipamento de segurança e aquela também máquina que ele está manuseando, que é do labor, do trabalho dele. Doutor, mas e se por acaso, a gente vê muito isso também, o proprietário da empresa, o empresário lá, ele, suponhamos a máquina de carne. Certo. Ele adquiriu a máquina de carne e os EPIs todos que estão ali. No caso específico para um açougue. Correto. Se o funcionário se ferir sem a utilização do IPI, e aí, como que é? A lei protege o empresário ou não tem essa proteção? Não, a lei ela não protege o empresário assim, diretamente. O empresário ele vai ter que provar, o ônus é de provar que ele estava correto, que ele agiu de maneira certa e de maneira idônea, porque ele possui o poder diretivo de fiscalizar. E agora, quer dizer que além de pôr o equipamento lá para usar, ele tem que ficar obrigando o funcionário a usar. Porque senão a responsabilidade dele é indireta. Se o empregado vier a entrar com a ação, ele pode ganhar em face do empregador, do empresário, porque a responsabilidade do empregador é de fiscalizar, é poder diretivo. Mas está difícil demais ser empresário nesse país nosso. Que é isso? Infelizmente. Aí o empresário ele vai ter que provar que não houve culpa, que não gerou culpa, e através de parte instrutória, testemunhas e outras coisas mais, a facilitar a vida dele, para não ter que pagar aquela indenização e nem o período de estabilidade. O que é o período de estabilidade? O acidentado ele tem uma garantia de 12 meses de estabilidade. Vamos supor, ele sofreu um acidente, correto? E a empresa é responsável durante 15 dias a dar total suporte ao empregado, ao obreiro, que a gente assim, chama também de obreiro. Após o 15º dia, quem responde é a Previdência Social. Se sofreu esse acidente de trabalho, a empresa imediatamente tem que emitir o CAT, que é o Comunicado de Acidente do Trabalho. Se ela não emitir o CAT, ela vai estar fraudando a consolidação de leis trabalhistas, a Constituição Federal e todas as leis, um parâmetro, assim, totalizando, de maneira geral. Então, esse CAT ele é obrigatório. Se não for emitido esse CAT, o empregado vai ter que provar que realmente teve um acidente de trabalho, através de documentos, laudos, ocorrência do Corpo de Bombeiro, prontuário médico. Vai ter que ser provado que houve o acidente de trabalho. Ele tem um período de estabilidade após retomar as suas atividades, após o recebimento do INSS, de 12 meses de garantia no emprego. Doutor, me ocorreu uma pergunta aqui. Suponhamos, um funcionário, ele trabalha numa empresa 30 anos. Desses 30 anos, ele se acidentou 3, 4 vezes. Esse período que ele ficou afastado é contado ou é diminuído do tempo de serviço para aposentadoria ou não? Ou não tem nada a ver? Se é diminuído o tempo de aposentadoria ou acidente de trabalho? Porque ele ficou, suponhamos, dentro de 30 anos ele ficou ausente, suponhamos que, contando tudo, 3 anos. Certo. Todo o tempo de afastamento dele deu 3 anos. É diminuído dos 30 anos para a contagem da Previdência ou não? Sim, é garantido. É garantido. O INSS, porque é o seguinte, aí ele vai ter que trabalhar 33 e não 30? Não, é garantido o período dele, o INSS, porque ele é segurado, o INSS. O INSS dá essa garantia e dá essa segurança ao empregado. Como ele contribui ao INSS, ele tem o direito de receber fora do âmbito de trabalho dele. E isso não prejudicará no cômputo
da aposentadoria dele do tempo de contribuição em serviço pela empresa. Correto? Isso não será. Então, é o tempo que ele ficou afastado como... porque a gente vê muita Porque malandragem. ele é segurado, né? A gente vê muita malandragem também. Alguns funcionários, eles são bem malandros, eles machucam de propósito para poder ficar afastado. Muitas empresas, isso é evidente. Né? Tanto é que muitas empresas já adquiriu, já faz parte do quadro de servidor deles, aquele fiscal que vai nos hospitais pegar a GAI para poder ver se realmente ele passou por aquele procedimento médico. A gente vê isso em muitos hospitais, porque tem funcionários que são malandros, infelizmente. Né? Eles se acidentam ou se machucam na quinta-feira para poder ganhar o final de semana. Então, a gente vê aqueles profissionais das empresas que vão nos hospitais, nos pronto-socorro, fiscalizar aquele procedimento. Então, assim, a minha pergunta se dá por esse lado, porque a gente vê que muitos se acidentam, né, para ficar à toa ganhando sem trabalhar. Por isso é a minha pergunta. Não, claro, Margarete. Assim, culturalmente falando, assim, o brasileiro, ele se aproveita de muitas coisas, né? Infelizmente, isso aí é uma cultura desde os primórdios, né? Que já veio essa cultura trabalhista conosco, né? Desde os primórdios mesmo. Mas, assim, o que acontece é que as empresas também, vulgarmente falando, se dispõem de malandragem. Ela não emite o comunicado de acidente de trabalho para não ter que recolher o FGTS do empregado, e não ter também que produzir prova contra ela que houve o acidente de trabalho. Aí, o empregado afastado, ele começa a receber pelo auxílio-doença comum, não pelo auxílio-doença acidentário. Aí já muda aí um pouco. Já muda. Né? E assim, o auxílio-doença comum, ele vai receber sem o recolhimento do FGTS dele, e a empresa ele não vai adquirir o período de estabilidade de 12 meses como acidentado dentro da empresa. Então, há muitas empresas que prejudicam o trabalhador dessa forma e tentando também, né, se autogarantir de várias formas e de vários meios ilícitos em cima do empregado. Queridos, o Entre Nós está chegando ao fim. E as dicas de bem viver e qualidade de vida são tantas e o nosso tempo é tão reduzido. Mas nós temos aqui conosco o Dr. Fabrício, que fez o compromisso com você, telespectador, e conosco de voltar e continuar falando e orientando mais ainda a esse respeito. Porque, apesar desse dano, né, desse acidente de trabalho, temos outras áreas também, que é o dano estético, não é, doutor? O dano moral, o dano material. Moral, isso. Então, no próximo programa, nós vamos voltar com mais orientações com o Dr. Fabrício Coelho para vocês. Fica aqui o nosso abraço e um adeuzinho do nosso doutor. Um abraço a todos os telespectadores. Ficarei de prontidão para respondê-los de maneira educativa através do meu Facebook e de meu e-mail. Meu Facebook é Fabrício Moura Jaques Coelho. E meu e-mail fabriciomjc@hotmail.com. Estarei à disposição de todos. Está no rodapé aí da tela. Grande abraço, até mais.